Oi, gente. Então, na última aula, né, nos últimos slides, a gente falou sobre o governo JK e como ele não conseguiu apoiar, fazer com que o candidato que ele estava apoiando nas eleições conseguisse se tornar presidente. Por quê? Porque ele saiu do governo sendo chamado de corrupto, que as coisas não estavam boas, com dívidas públicas, enfim. Quem aparece então no cenário nacional é então a figura do Jânio Quadros, tá? Então esse vai ser um presidente eleito. Ele é eleito nas eleições de 1960 e assume em 61. Quem é ele? Ele foi apoiado pela UDN e por outros grupos anti-Getúlio Vargas, tá? Então, quem era contra o Vargas, né, esses grupos políticos apoiaram o Jânio Quadros, porque o JK e a galera ali que era apoiada pelo JK eram grupos que também apoiavam o Vargas. E ele, dentro desse quadro político, ele vence as eleições. A campanha dele falava sobre uma limpeza para a moralização da política. Então, assim, ele ficou conhecido como o presidente Vassourinha, tá? Então, aqui, né, coloquei algumas coisas da campanha dele, né? Não desespere, Jânio vem aí. Então, aqui a figura do Brasil e a vassoura, que era o quê? Limpar a corrupção, limpar as coisas ruins da política. Então, aqui a mesma coisa, Jânio vem aí, a cara dele, e aqui o Brasil. Então, o lema, o jingle, a musiquinha que ficava tocando nas rádios, e saía nos jornais da campanha dele era varre, varre, vassourinha, varre, 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 a bandalheira, que o povo já está cansado de viver desta maneira. Jânio Quadros é a esperança deste povo abandonado. E com esse lema de campanha ele consegue ser eleito presidente em 1961. Então ele vai ganhar as eleições com 48% dos votos. Esse aqui é ele, então ele não é uma figura muito bonita, tá? Mas é esse que é ele. A gente tinha a eleição de vice, e o vice novamente foi o João Goulart, tá? Então, na posse, quando o Jânio Quadros recebe a faixa presidencial, ele vai fazer críticas ao governo anterior, que é o do JK, e o Jânio anuncia: herdei um país endividado, tá? Ele vai adotar então uma chamada de política econômica austera, ou seja, ele vai congelar salários, não vai poder ter aumento do salário mínimo, não pode ter aumento de funcionários públicos, os salários vão ficar congelados, sem nenhum tipo de aumento. Ele vai restringir os créditos a empresários, pequenos empresários e a população, cortes de subsídios federais, ou seja, se você recebia algum dinheiro do governo federal para sua empresa, para manter alguma coisa, foi cortado, tá? Desvalorização do cruzeiro, que era a moeda vigente na época. Como que se dá a desvalorização do dinheiro do período? O real hoje é um dinheiro desvalorizado. O que isso significa? Significa que para a gente comprar qualquer coisa fora do Brasil, você precisa muito real. Ou seja, para você hoje ter $1, você precisa ter R$6. Senão você não consegue comprar $1. Ou seja, a moeda do Brasil está desvalorizada. Qualquer produto que você queira comprar fora do Brasil, e eu não estou falando só produto pra gente, por exemplo, um tênis, um eletrônico, não, estou falando de compras de produtos como trigo, que o Brasil importa, e vários outros produtos que o Brasil importa. Então o Brasil paga preço a dólar, e isso faz com que a nossa moeda perca a valorização. Então o Jânio Quadros, ele tem várias fotos icônicas aqui. Essa aqui é ele como se fosse perdido, né? Ele é conhecido como um governo que ele era muito autoritário, porque ele ficava cuidando de coisas pequenas. O Brasil em crise econômica, e o Jânio mandava bilhete para os seus subalternos sobre pequenas decisões, como por exemplo, o tamanho dos maiôs das misses, né? Existiu o concurso de Miss Brasil e ele tinha que ter um tamanho tal, porque não poderia aparecer, sei lá, a bunda
da concorrente. Ou ele proibiu biquínis nas praias. Proibiu corridas de cavalos em dias úteis. Proibiu rinhas de galo. Não que eu tô dizendo, por exemplo, que rinhas de galo é uma coisa boa, mas não é algo que um presidente tem que se preocupar, principalmente um país que está em crise econômica. Então ele se preocupava com coisas pequenas e a economia ia de mal a pior. Continuo no próximo vídeo.